Neste bloco da retrospectiva, vamos comentar o problema dos direitos humanos. Acho que tem dois casos que foram muito destacados neste ano, né? A condenação à morte por apedrejamento da iraniana Sakineh Ashtiani e o caso dos presos políticos de Cuba, né? Alguns foram libertados aí depois de gestões da Espanha e da Igreja Católica. O mundo e o Brasil lidaram bem com esse problema nesse ano, Reinaldo? Olha, o mundo democrático lidou bem porque nos dois casos, tanto do Irã quanto de Cuba, houve uma reação muito grande, né, contrária à prisão em Cuba e ao apedrejamento da Sakineh. O Brasil lidou muito mal, vergonhosamente mal. Chegamos ao fundo do poço, para usar então a expressão do nosso companheiro. Nunca antes na história desse país nós vimos uma diplomacia tão pusilânime, tão vagabunda, e o pior, justificando, afirmando que estava, na verdade, tendo um comportamento estratégico. Quer dizer, o Itamaraty... mentira. E mentira. O Itamaraty chegou a enviar uma carta aos membros da ONU, né, dizendo que a melhor política é não condenar os países que transgridem os direitos humanos, porque ao fazê-lo, ao condená-los, na verdade, a situação pioraria. É melhor conversar com eles. Então estamos diante de um paradoxo interessante, né? A melhor maneira de você atrair um delinquente para a conversa é deixar o delinquente fazer o que ele bem entende. Deixa fazer, Deixa fazer, cometendo né? crimes. E aí, olha, o Lula depois acabou oferecendo asilo num gesto publicitário para Sakineh. Agora, a verdade é que a primeira fala do Lula, eu até tinha selecionado aqui, veja só, aspas, é preciso ter cuidado, porque as pessoas têm leis, as pessoas têm regras. As pessoas, né? Se começarem a desobedecer às leis delas para atender ao pedido dos presidentes, vira uma avacalhação. Então o Lula acha o seguinte, que o Irã tem as suas leis, que o Irã apedrejar as pessoas, matar opositores, como fizeram em praça pública, pendurá-los, enforcá-los. Se legalizar a antropofagia, são as leis do país e o Lula acha... Evidentemente, nenhum de nós aqui espera que o Lula invada o Irã para impor os direitos humanos. A questão não é essa. A questão é que você tem que ter uma voz firme. Se pretende ter um papel importante no cenário mundial, você tem que ter uma voz firme em defesa dos direitos humanos. Uma vergonha. Agora, isso se repetiu no caso de Cuba, né? Pois é, aquela tenebrosa atitude do presidente de praticamente igualar os dissidentes cubanos e o dissidente que morreu de uma greve de fome aos delinquentes comuns no Brasil. Ele fez uma declaração vergonhosa nesse sentido. E justamente no momento que ele visitou os seus amigos Raul e Fidel, o dissidente cubano tinha morrido de fome na... Zapata. O Zapata. Mas eu queria lembrar, só para acrescentar o que o Reinaldo tinha mencionado, o Brasil tem sistematicamente adotado atitudes vergonhosas quando se trata de discutir direitos humanos na ONU. O Brasil se omitiu sistematicamente durante todo o processo de investigação do assassinato do primeiro-ministro do Líbano, que tem um claro envolvimento da Síria. O Brasil se omitiu na condenação de países como a China, como Cuba, como o Sudão, como o Irã. Sistematicamente o Brasil se abstém, fica em péssima companhia. Agora, companhia de países como o Afeganistão, como a Arábia Saudita. E o que pior é o oportunismo. A Espanha e a Igreja conseguem a libertação de alguns presos políticos cubanos, aparece o Celso Amorim dizendo que o Brasil fez gestões que não fez. Aliás, a vergonha é tal. O Celso Amorim, que percorreu todos os caminhos da abjeção política, intelectual, não houve um que ele não da subserviência. Da subserviência. Quando houve aquela notícia falsa da libertação da Sakineh, exatamente, ele correu, ele se apressou, né? Ele e o Vanuc, os dois, para dizer que o Lula tinha feito gestões que teriam colaborado para a libertação. Quer dizer, é um delírio. E os devotos da seita já vêm escrevendo. Veja lá o Lula. É uma coisa impressionante. Olha, dizer o quê? Escândalo da política externa brasileira. Espero, embora vá haver uma continuidade aí com o Antônio Patriota no lugar do Amorim, mas eu espero que um mínimo de bom senso baixe nessa gente. E acho que você definiu essa era aí do Itamaraty comandado pelo Celso Amorim, comandado, entre aspas, né? Ele também obedece a ordens dos outros, alegremente. Isso. Mas é mesmo a era da abjeção.
Não, e sem contar que tem essa coisa inacreditável, inexplicável, que até hoje não consegui entender, por que vai continuar, de ter o Marco Aurélio Garcia nessa história, como assessor de assuntos internacionais do presidente da República. Quer dizer, é uma duplicidade diplomática que apareceu até no Wikileaks, né, que alguns países dizendo que alguns governos dizendo, até governos amigos do Brasil, chamando de chanceler nas sombras do Marco Aurélio Garcia. Quer dizer, até isso, quer dizer, em nome do que existe essa figura e em nome do que a presidente Dilma vai mantê-lo? Sabe para quê? Para encerrar o bloco, é porque ele é uma referência. Assim, tudo que ele faz, se você fizer o contrário, você está certo. E por que a presidente eleita ele vai não manter? acerta uma. O Marco Aurélio, só lembrar, ele deu aquela entrevista quando houve lá o conflito entre Equador e Colômbia. Ele deu uma entrevista para o Le Figaro, jornal francês, indagado se as Farc eram um movimento terrorista, ele disse que o Brasil era neutro. Em relação a esta questão. Um movimento que degola, que tem campo de concentração, o Brasil é neutro. Vocês estão acompanhando uma retrospectiva do ano pelo site de Veja.